partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderemos ser. A reflexão de William Shakespeare parece fazer ainda mais sentido quando a gente olha para as missões. Um território que conhece profundamente a sua história, mas que continua descobrindo o tamanho do seu potencial. Ao longo desse ano, a gente tem acompanhado diferentes iniciativas que celebram os 400 anos das reduções jesuítico-guaranis. Mas talvez o maior significado dessa data não esteja apenas em recordar os acontecimentos do passado. A verdadeira oportunidade está em compreender como este patrimônio pode continuar produzindo conhecimento, fortalecendo a identidade regional e impulsionando o desenvolvimento das missões. Se há alguns anos nós falávamos quase que exclusivamente sobre preservação, hoje também falamos sobre articulação regional, sobre pesquisa científica, turismo, educação, produção cultural e pertencimento. Porque uma história só permanece viva quando ela continua sendo estudada, compartilhada e vivida pelas pessoas. E talvez esse seja o maior legado que podemos construir neste momento, fazer com que as pessoas e as missões sejam cada vez mais reconhecidas, não apenas pelo mundo, mas principalmente por quem vive aqui. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar, muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje nós vamos falar sobre o momento que as missões vivem dentro das comemorações dos seus 400 anos, avaliando aí os avanços construídos até aqui, os desafios que permanecem e o papel da pesquisa e da cultura na construção desse legado. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o Álvaro Santi, que é coordenador do grande projeto Missões e Pró-Missões, e o historiador e arqueólogo, professor Dr. Arthur Henrique Franco Barcelos, pesquisador das missões jesuítico-guaranis e participante das 20ª Jornadas Internacionais sobre as Missões. Álvaro, seja muito bem-vindo. É uma rolada aqui na língua, às vezes acontece. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paulão. É um prazer estar novamente aqui. Ainda mais nesse momento de colheita, né? Porque sim, as missões, como tu disseste no texto de introdução, nunca viveram um momento tão bom de atenção, investimentos e, de uma certa forma, de construção de um novo momento, né? Sim. Esse aniversário de 400 anos, as comemorações dos 400 anos, diferente do que aconteceu com os 200 anos da imigração alemã e os 150 da imigração italiana, vai deixar legado, né? Fica à vontade aí. Não, é só para tirar, eu achei que era o Arthur. Tranquilo. Não, até eu queria saber se alguém pode descer lá, abrir pro professor Arthur, que ele chegou. Obrigada. Deixar legado, né? Sim. É a primeira vez que se organiza alguma coisa assim para além das festas, né? No sentido de que vai passar as festas, vai passar todo esse glamour de festivais, publicações, mídia, tudo mais. Porém, nós vamos ter museus, centro de interpretação, parques, espetáculos permanentes, a nossa orquestra constituída e trabalhando. Nunca aconteceu isso. É muito dinheiro. Nós estamos falando na faixa de 100 milhões de reais dedicado a um tema. Nunca aconteceu isso. É verdade. E está acontecendo coisas fantásticas. De manhã eu estava na URI, nas jornadas, e a arqueóloga estava apresentando o trabalho de escavação que ela está fazendo na fonte missioneira de São Nicolau. A gente começou o trabalho tirando uma tampa de concreto que a Corsã tinha colocado há X anos atrás. Ali era o tanque missioneiro. Quando se tirou aquilo, se descobriu que é um complexo. Capaz. Tem muito Olha mais. Olha só. E o bom disso, que o governo do estado, através do nosso secretário André, que é aqui de Santo Ângelo, né? Grisum, e o André se empolgou tanto que vai botar um termo aditivo para continuar as escavações. Então vai ter o tanque 1, 2, 3 e vão buscar o resto da fonte. Coisa que nós não imaginávamos. Jamais. Gente, nunca se falou tanto. Nunca se fez tanto, né, Álvaro?
Agora sim, tu esteve aqui há um tempo atrás, a gente falou de muita coisa que estava acontecendo, estava por acontecer. Nossa, eu me lembro que tu trouxe, a hora que eu te perguntei o quê, foi uma lista, né? Infinita lá, de diversas coisas que estavam acontecendo, né? Dessa rota que está super bem constituída e algumas coisas iniciando, outras já, né, se adiantando. Muita articulação, né, muito planejamento, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, dando continuidade a essa parte que tu trouxe aí da arqueóloga. O que de concreto a gente tem dado continuidade e o que a gente pode reforçar para a comunidade? Sendo didático, né, Dani? Sim. Nós chamamos de todo esse conjunto de um grande programa intitulado Pró-Missões, Sim. que é esse conjunto de projetos que chega a quase 100 milhões de reais. Só que ele está separado em 2 grupos, que é o grupo 1, que foi conveniado em julho de... Nós estamos em 26, então julho de 25. Em julho de 26, ou seja, 3 semanas atrás, foram assinados um segundo grupo, que é um grupo de mais 17, 18 convênios para 15 prefeituras, que é complementar ao grupo 1. Esses ainda, obviamente, como foi assinado há 2, 3 semanas atrás, não começaram as obras, mas está tudo acertado, contratado e tudo mais. Do grupo 1, nós estamos com várias obras em estágio avançado. Por exemplo, o Museu da Siderurgia aqui no Entre Juiz já está botando a laje do segundo andar, né? O mesmo está acontecendo com... São Miguel já entregou, inclusive, o Centro Comunitário da Aldeia Guarani, foi inaugurado em abril, provavelmente. Final de abril, março. São Borja também já está colocando a laje, São Francisco de Assis e São Pedro também. A Bossoroca está nos detalhamentos finais já. Porto Xavier já está em vias de inaugurar lá o Parque Missioneiro. Os 2 projetos de projeção mapeada já estão na fase assim, das últimas 2 licitações. Primeiro trimestre do ano que vem a gente estreia. Então, eu não quero ser... Eu sou muito realista em relação a obras públicas, né? Então tem tudo acontecendo. Mas no primeiro semestre de 27, tudo vai estar inaugurado. Vai ser uma coisa assim, uma transformação para a região nunca vista. Porque nós estamos falando de 14 a 16 novos atrativos turísticos. Somando o que a gente já tem, que são 5 ou 6, nós estamos triplicando a quantidade que tem. Esqueci de Caibaté, que está bem na segunda laje, que a gente passa no trevo e enxerga. Sim. Então tem, olha, coisas assim que a gente não imagina. Então, 2028, quando vamos comemorar, não sei se a palavra é essa, os 400 anos do martírio lá do Padre Roque, nós vamos estar com o centro de interpretação pronto, a Basílica do Caró, quem sabe já reconhecida, Basílica Menor. Então, muita coisa está acontecendo. Ontem o secretário André me confirmou que está sendo assinado o contrato com a Unicinos para formar 300, 400 professores de história, aquilo que a gente falava em off no início, da falta de o que está faltando para a nossa população é educação. Conhecimento, cultura, né? Então, basicamente, são 4 milhões e 100 mil reais investido em educação para formar professores de todas as escolas da região, seja pública ou privada. Focado na temática missioneira, com a equipe da Unicinos, com curso de extensão e pós-graduação. Então, eu não acredito que nós vamos mudar esse cenário sem investir em qualificar os professores, que são os grandes multiplicadores de tudo isso. Também não. Todas as vezes que a gente conversa sobre essa pauta aqui, a gente sempre chega nesse final lá, nessa solução, que é através das escolas, né? Acho que a grande semente que a gente tanto espera, ela ainda está sendo plantada nas escolas aqui, para que ali na frente a gente tenha... Pleno acordo. Né? E eu me dou de exemplo, porque eu sou filho de professora, minha mãe era professora de história, e essa história missioneira não era conhecida lá em casa. Sim. Como ninguém. Nós somos uma geração perdida, tanto tu como eu, como o Paulão, nós perdemos esse bonde da história missioneira. Então, esse esforço todo que está sendo feito com o grupo do Grande Projeto Missões, voluntários, as jornadas que estão acontecendo aqui, essa qualificação dos professores, é uma tentativa que a próxima geração já seja capaz de reconhecer o valor nessa coisa que tem aqui, né? Exato. Agora, assim,
Eu sei que tu é um cara super realista, né, como tu mesmo disse, mas o que mais tem te surpreendido aí de todas essas realizações de bom, assim, que tu, nossa, isso aqui eu não esperava e aconteceu e foi um sucesso? Tem alguma coisa que tenha te chamado mais atenção de todos esses projetos, centenas de projetos acontecendo? O primeiro, sim, o grande satisfação que eu vejo é o brilho nos olhos das pessoas quando conhecem o que está acontecendo, quando percebem que esse movimento está acontecendo. A gente vê que capturou a atenção dessas pessoas e elas deixam de ser como eram e a partir daquele momento começam a se tornar mais um multiplicador dessa nossa causa. Porque a nossa causa missioneira é uma causa nobre, é uma causa para todos. Ninguém está ganhando dinheiro com isso, ninguém está buscando enriquecimento, mas fazer com que essa cultura guarani, do que os jesuítas tanto organizaram naquela época, que foi um diferencial para a humanidade, realmente seja parte do nosso dia a dia. E é isso que me motiva, porque as perguntas perguntam, é maluco, o que tu está fazendo aqui? O que tu... Esse dia eu estava me dando conta, eu vou fechar agora, esse ano, 8 anos fazendo esse trabalho. Totalmente voluntário, tirando dinheiro do bolso, financiando várias coisas. Minha mulher me xinga, mas faz parte do business, né? Mas a satisfação, veja o legado que vai ficar. Sim. Museus, centros de interpretação, os espetáculos, os parques, as crianças caminhar no meio das miniaturas que vão ter em São Miguel. São 6,5 hectares que as pessoas vão poder caminhar dentro. Isso nunca teve nas missões. Sim. E mais do que isso, a gente percebe hoje, porque antes eu falava e me chamavam de louco, que eu estava falando com um prefeito, com uma autoridade municipal, disse, esse cara não vai acontecer isso. Hoje não, os prefeitos, tanto que apareceu o grupo 2 por motivação dos prefeitos. Aqueles 15 municípios que não tinham sido contemplados no grupo 1, correram para fazer projetos e para mostrar, nós também queremos participar dessa história dos 400 anos. Eu ia te perguntar de como é que estava essa articulação. Só melhora. Hoje virou, assim, orgânica. Já não é mais necessário. Que boa notícia isso. E mais, tu me perguntou ainda o que chama... Vai nos restaurantes e tu vê lá o cardápio do Degusta Missões incorporado. Verdade. Né? Com alta qualidade da gastronomia. Então, tu vê o logo dos 400 anos nas roupas das pessoas, dos garçons, ou no cardápio do restaurante. Está acontecendo alguma coisa. A gente percebe. E é isso que é o legado, né? Exatamente. Mudar a forma que as pessoas enxergam o patrimônio, enxergam essa história. Sim. E aos poucos a gente vai chegando em quem a gente quer, de fato, né? Que para além dos turistas e todo o legado que a gente quer deixar, mas na comunidade, né? Eu entendo que a participação da comunidade aos poucos, até que eu conversava com uma pessoa de manhã, aos poucos a gente vai furando essa bolha, né? A nossa, que eu digo, quando eu digo a nossa, é de quem está participando e entendendo a urgência e a importância desse movimento, né? Mas também outras bolhas que ainda não entenderam daqui a pouco e principalmente a da comunidade mesmo. Por que eu falo isso? Tem 2 exemplos. Um eu vou falar depois, quando a gente for falar dos eventos, mas eu estava no outro dia numa lavanderia aqui da cidade, conversando com as pessoas ali dessa que tu vai lavar, né? Que fica esperando, então eu tava ali conversando. E tinha uma senhora com uma camiseta dos 400 anos. E aí, por algum motivo, entrou o Stock Center ali, a obra do Stock Center e tal. Pois é, tava parada a obra. Eu digo, mas tem um motivo, né? Daí eu expliquei do quadrilátero, né? Da parte de arqueologia, enfim. Ela, eu não sabia. Eu digo, exato, e isso é muito importante que a gente saiba e a gente entenda, muito por conta, né, desta camiseta que você está usando, né? E ela tava com a camiseta dos 400 anos. E ela se deu conta daquilo na hora, porque até então ela tava um pouco revoltada com a obra parada e tal. Daí eu digo, mas então vamos lá, vamos olhar o outro lado. E eu acho que é essa grande questão, sabe? De cada um de nós ir entendendo o nosso papel enquanto comunidade, né? E participar de forma ativa e entender e defender isso, né, Álvaro? Conhecimento é a palavra para tudo isso. Exato, né? Você transmitiu conhecimento para aquela senhora naquela ocasião, que demonstrou para ela que tinha mais coisa, né? Exato. E o que a gente espera com esse processo de formação dos professores, que são os multiplicadores, com o lançamento do filme que aconteceu segunda-feira aqui no Cisne, com um espetáculo de projeção mapeada que em São Miguel vai contar a parte do cotidiano, e aqui em Santo Ângelo uma história mais genérica, mas sem falar de guerra, sem falar de destruição, falar do que é bonito, do que aquilo que a gente quer mostrar que nos diferencie.
as pessoas vão assimilando isso e vão absorvendo que a história também é delas. E nesse filme da Caroline que ela apresentou aqui, a gente fez questão de mostrar que as missões não terminaram, que as missões foram repassadas e o gaúcho, que tanto nós falamos com orgulho, que somos gaúchos, temos orgulho dos gaúchos, nada mais é que fruto daquele missioneiro egresso com a miscigenação com o português, com o espanhol, que forma essa figura do gaúcho tão cantado em prosa e verso, que todo mundo, em 20 de setembro, você pilcha por aí. Exato. Tudo mais. Mas é as missões que estão na base, né? Exatamente. Agora, assim, fosse fazer um balanço, então, desde o início de todo esse processo até agora, é positivo, né? Muito mais que positivo. Eu diria que é um marco de virada de chave. Eu costumo usar sempre a expressão, é um divisor de águas que nós estamos vivendo aqui, porque se não acontecesse esse movimento, e veja que é um movimento orgânico, em voluntários. Sim. São 517 voluntários pressionando, trabalhando, descobrindo, pesquisando, fazendo o seu papel de uma forma complementar, que está fazendo a diferença, porque não é só aqui na nossa região. Sim. Tu vai para Lavras do Sul, tu vai para Alegrete, tu vai na região central do estado, está acontecendo a mesma coisa. Sim. Nunca se falou tanto em missões. Então, está acontecendo. E é isso que é importante. E creio eu, salvo um engano muito grande, que é um movimento sem retorno, porque as pessoas se apropriando disso, tendo o olhar diferente para o patrimônio, e a gente está vendo isso, porque antes eu passava a patrola e vou esconder antes que venha o IFAM. Não, hoje as pessoas dizem, não, vamos olhar com cuidado, cercam, fazem um cuidado e tal. E está acontecendo, está aparecendo imagens de santos que estavam em particulares, que estão vendo as obras dos museus, dizem, não, eu quero botar, quero trazer o que eu tenho. Isso está acontecendo assim de uma forma espontânea e legal, porque a gente nota que aquilo que está sendo construído não é para a gente, não é para o ego, para a satisfação pessoal, mas é para deixar uma estrutura para as próximas gerações que vêm aí. Sim. E nós estamos recuperando essa história, isso que é o mais importante. E vai dar certo. Álvaro, agora são 1h20, vou fazer nosso primeiro intervalo aqui, já daqui a pouquinho já chamar o professor Arthur, que já está aqui, chegando nos nossos estúdios, para a gente fazer o segundo bloco aí do cafezinho. Hoje a gente está refletindo aí sobre os caminhos que as missões vêm construindo durante as comemorações dos seus 400 anos. No próximo bloco a gente vai ampliar um pouco essa conversa com o historiador e arqueólogo professor Dr. Arthur Henrique Franco Barcelos, falando aí um pouco sobre pesquisa, sobre patrimônio, sobre as jornadas internacionais, sobre as missões e a importância da gente aproximar o conhecimento científico da comunidade, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás de cada obra existe uma grande estrutura de apoio. O Parque de Infraestrutura e Inovação da Corsã reúne fábrica de tubos, usina de asfalto, laboratórios especializados, equipamentos modernos e centros operacionais. Esse modelo amplia a autonomia da companhia, melhora a qualidade das obras e acelera a expansão do saneamento. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro,
a economia gira. CDL, CDL, é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h25, estamos de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde, hoje refletindo aí sobre os caminhos que as missões vêm construindo durante as comemorações dos seus 400 anos. Estou aqui hoje com o Álvaro Santi, que é coordenador do grande projeto Missões e Pró-Missões, e também chegou agora aqui nos estúdios, né, o professor Dr. Arthur Henrique Franco Barcelos, que é historiador e arqueólogo. Essa conversa vai ficar melhor agora, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Já tava bom, né? Porque esse cara dá show, né? Não é só a voz. Mas a gente teve aí muita coisa boa que a gente conversou no primeiro bloco. Seja bem-vindo novamente, professor. Uma Obrigado, satisfação Dani. em receber aqui, viu? Não, vim correndo pra cá, né? Tava lá no IFE agora, numa atividade que é das jornadas, né? Uhum. Cuidando no relógio aqui, se eu chegava a tempo. Vamos começar falando então das jornadas, né? Chegam aí a 20ª edição. Queria saber até agora como é que tá isso. Então, Guria, parece brincadeira que eu tive aqui em março, né? Uhum. A gente ainda tava com isso no papel só. Exatamente. Né? Eu vim para alinhar, conversar com as pessoas e tu me perguntava tudo. A gente passou aqui um horário inteiro falando por que fazer as jornadas, né? Por que era Santo Ângelo, tudo isso a gente conversou muito lá, mas ainda era um horizonte, um novo horizonte a ser alcançado, né? E olha, o que eu vou te dizer, até aqui, hoje é quinta-feira já, nós começamos na terça, na verdade segunda a gente já estava aqui trabalhando, desde domingo, né? Deu tudo absolutamente certo até agora. Não tem assim como dizer, mas deu um problema. Para não dizer que não houve problema, temos o clima, que levou ao cancelamento de voos, de pessoas que estavam por vir. Aconteceu uma coisa muito bacana, assim, colegas nossos que estavam em Porto Alegre, que sabiam que tinham que coordenar simpósios e tudo, podiam ter desistido. Do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não, vamos tentar até o fim. E aí pegaram um ônibus e vieram para cá, chegaram na terça-feira e estão coordenando lá agora seus simpósios. Maria Cristina Bombartim, Maria Celestino, Vânia, professoras, sim, renomadíssimas. Super, né, do nosso meio. Fizeram questão de vir, porque as jornadas têm muito esse espírito. É uma chance da gente se encontrar. Muitos de nós só nos vemos de 2 em 2 anos. Uhum. Às vezes de 6 em 6, porque eu deixei de ir a várias por não poder ir, né? E essas estão saindo assim, como a gente queria um pouco mais, eu te diria assim, né? Por coisas que se desdobraram, que a gente achou que talvez não desse para fazer, como que eu fiz agora de manhã, por exemplo, como que a gente fez ontem, hoje de manhã aconteceu também com outro colega meu, de ir trabalhar com professoras e com guias, né? Que era uma ideia que a gente tinha, mas que a gente achava que era de difícil execução, né? Que tava lá no 4º item, né? Do que não pode faltar. E não faltou. Deu super certo. Sabe que eu e o Álvaro, nós estávamos conversando no primeiro bloco, que né, finalizamos falando do que o saldo está sendo muito positivo, mais que positivo, né? De todos esses projetos, enfim, todo esse grande movimento que a gente tem feito em virtude disso. Mas ainda eu acredito que a gente precisa, na verdade, um grande desafio a ser superado é a participação da comunidade, né? A maior participação da comunidade nos eventos relacionados aos 400 anos, enfim. Como que tem sido essa adesão nas jornadas? A gente pensa a mesma coisa lá, a equipe que conversa todos os dias, né?
sempre, na verdade, assim, essa é a primeira jornada que a gente convoca de forma mais explícita e mais intensa o público em geral. Entendi. Nas outras edições que tivemos em Lima, Santiago do Chile, Porto Alegre, Buenos Aires, Montevidéu, enfim, né? Encarnação no Paraguai, em todos esses lugares teve jornadas de missões. Já estamos na 20ª, né? Sim. Então foram já 20. São 42 anos, na verdade, né? Que elas existem. É um dos eventos acadêmicos mais longevos em atividade até hoje, aqui no sul do Brasil. Na verdade, no que a gente chama de Mercosul, né? Sim. Começou pelos 4 países originais do Mercosul, lá em 81, 80, a primeira jornada. E essa é a primeira vez que a gente colocou isso como algo que tinha que ser buscado, né? Então, quando a gente escolheu Santo Ângelo, havia essa discussão, inclusive, IFE ou URI, né? A gente tinha uma predileção pelo IFE, né? Uma instituição pública que está fincando raízes na região, mas também não podíamos ignorar o tremendo peso que a URI tem na região, né? E uma relação que a URI tem com a História das Missões, pelo CCM, pela Nadir, enfim, pela Claudete, tudo isso, né? E aí escolhemos a URI e já começamos a pensar, bom, a URI as pessoas sabem bem, também sabem onde é o IFE, elas já sabem como se locomover, a gente só precisa convocar. Mas não é tão simples assim, né? Mas apareceram pessoas lá que não estão participando, apresentando trabalhos, foram para assistir simpósios, né? Estou com uma expectativa para hoje por causa do filme, né? Que é um filme inédito sobre subterrâneos e tesouros das missões, um documentário feito lá em 1986, né? Depois eu vou falar um pouquinho disso. Talvez possa ser também um apelo para o pessoal assistir, como foi o filme, foi um espetáculo, né, Álvaro? Que é o filme da Carol, depois. porque 2 salas de cinema pararam aqui na cidade para assistir um curta, não é um longa, né? E pelas conversas que eu vi de WhatsApp, porque eu não pude, porque estava buscando um colega conferencista, tive que ir até a rodoviária naquele exato momento, né? Mas eu sou amigo da Carol há 30 anos, então eu terei acesso ao filme em algum momento, né? Mas eu vou assistir a La Grande, como eu disse para ela, né? Não vou ver no celular, porque merece, né? Então isso mostrou que tem interesse. Quem achar que não tem é porque não se mexeu para atrair o povo, né? Mas a gente sempre espera mais, né? Claro. A gente falava disso, né? Antes até de falar, eu quero trazer de novo essa pauta, a gente não conseguiu finalizar a respeito do filme, né, Álvaro? Como é que foi, né? E assim, principalmente, acho que a pergunta que fica é da importância da gente ter esse investimento no audiovisual e do legado que fica, né, depois da construção de uma obra dessas. Dani, 2 coisas. Primeiro, antes de falar do filme, é imperativo dizer que nós temos uma oportunidade com as jornadas aqui em Santo Ângelo de ter um grupo de doutores na temática missioneira como nunca teve em Santo Ângelo. Não é porque está do meu lado aqui. O Arthur é um expoente. Sim. É assim como o Arthur tem mais 10, 12 junto com eles ali. Todos altíssima qualidade. Uma qualificação acadêmica assim, invejável. Como perder isso? É esse que é a minha frustração das pessoas não valorizarem 5 minutos de casa. Não aproveitem isso. Ainda nós temos hoje à tarde, temos todo dia de amanhã. Não percam essa oportunidade, porque é beber na fonte. É o saber disposto ali. Mas isso faz o link com a tua pergunta. Por que é importante ter o audiovisual? Porque, em regra, nós somos preguiçosos. E ver um filme de 18 minutos que me conta uma história de 400 anos é muito mais fácil, né? Muito mais confortável do que eu ler 400, 500 livros. E a Carol teve uma felicidade muito grande de resumir essa história de uma forma leve, fácil, e que as pessoas adoraram, porque agora o feedback que houve de segunda-feira aqui na sessão do CIR, agora eu entendo. Vocês foram felizes que contaram isso. Mas para a tua audiência toda não ficar frustrada, depois do lançamento oficial em Porto Alegre, que deve acontecer na semana do dia 10 ou 11 de agosto, a gente vai liberar no YouTube o filme para todo mundo. Então, que só uma questão de hierarquia, porque tínhamos que lançar formalmente aqui em Santo Ângelo. Cada jornada foi um evento de abertura das jornadas. E na sequência, Porto Alegre, em função dos contratos lá com a SEDAC, e daí depois se libera para o grande público. Libera para todo mundo assistir. E lá nas jornadas, né, seguindo essa mesma lógica, né, da divulgação, do legado, e principalmente da educação, que era o que a gente estava falando antes também, né, professor?
da importância da gente ter novas sementes dentro das escolas, né, perpetuando. O Álvaro trouxe aí do desenvolvimento, né, dos professores de história focados dentro da história missioneira, enfim, eu sei que você estava fazendo também um trabalho com os guias ontem, e eu queria falar dentro, né, das jornadas, de tudo isso que vocês têm visto, o que tem sido a pauta mais interessante, o que tem despertado mais interesse nas pessoas, nas participações, enfim, qual que é a tua leitura, professor? Eu acho, quando a gente pensou isso lá atrás, em trazer as jornadas para cá em Santo Ângelo, a gente tinha bem claro que era a hora de começar a trazer a versão Guarani dessa história para chegarmos a juntar as peças soltas de uma história grande. Né? A história das pessoas é muito grande, tu não vai conseguir, é um quebra-cabeça que vai sempre faltar alguma peça, né? De muitos anos para cá já, a etnia Embiá-Guarani tem se organizado em torno da forma como eles colocam na sua trajetória histórica como grupo étnico aquele episódio. Né? Assim como todos os não indígenas fazem isso há muito tempo também. Então nós temos a mesma história, é a mesma história, né? Vista aí de perspectivas diferentes, e elas têm convergência em algum momento, né? Então, por exemplo, a mesa de encerramento nossa, se tudo der certo, se o clima ajudar, nós vamos ter o José Otávio Catafesto, que vem de Porto Alegre, é um antropólogo que tem grande experiência com guaranis, e o Verapotã e o Ariel que é cineasta, o Verapotã que é um pesquisador, que também é uma liderança, né? Que sabe da importância do quê? E aqui que é o ponto, né? Estive conversando muito com a Patrícia, né? Que também é professora lá na aldeia Coenju, lá em São Miguel, né? Professora Guarani. Como eles lidam com as crianças Guarani? Eu fiz essa pergunta para ela, né? E os teus alunos Guarani, quando tu tem que tratar das missões? Assim como eu tratei hoje de manhã com as professoras, como vocês trabalham com as crianças que vocês trabalham, né? Algumas têm até estudantes indígenas em sala de aula. E ela me disse, não é tão diferente do mundo da escola, mas nós temos a nossa forma de olhar para o passado. E é exatamente isso que acontece, né? Você tem uma etnia que foi protagonista dessa história, simplesmente não existiriam as missões sem os Guarani, porque o jesuíta não ia falar pro mato, né? E que ela tem a sua forma de entender o que nos aconteceu aqui. Por que as missões não existem mais, né? Quem são aqueles antepassados nossos que viveram nas missões, quem são os que nunca viveram, como viveram depois, né? Isso tem despertado. Ontem nós tivemos uma mesa sobre patrimônio, história pública e memória, né? A história pública é uma linha da história que lida justamente com esse nosso desafio. Como é que o público lá fora entende o que a gente faz? Sim. Mas também tem uma pergunta de dupla mão. Como é que a gente entende como o público entende o que a gente faz? É uma coisa diferente. Como é que nós, historiadores, arqueólogos, museólogos, entendemos como eles compreenderam o que eu estou dizendo, porque pode não ter entendido porque eu expliquei mal, e também eles têm uma outra explicação que não tem nada a ver com a minha. Então ontem, por exemplo, para chegar ao que tu levantou a bola, né? Nós conseguimos oferecer, conversando aqui com o pessoal, duas coisas. Nós fizemos um curso em 3 módulos, um mini curso, com professoras e guias. A pessoal da Associação de Guias nos ajudou a organizar e o pessoal da CREA nos ajudou a organizar. O primeiro bloquinho foi comigo ontem de manhã, aqui no Museu Histórico, numa sala que nos cederam. Agradeço ao pessoal do museu, né? E agradeço muito ao pessoal da CREA, ao pessoal da Associação de Guias, né, que organizaram isso. Foi comigo antes de manhã, a gente conversou sobre isso, né? Qual é a grandiosidade dessa história e como é que lá no museu, lá no sítio arqueológico, né? No cara que chega aqui na praça, como é que isso é conversado? E será que tem o feedback quando o cara foi embora, saber o que ele entendeu, o que ele saiu pensando, né? São essas coisas, né? E aí ontem à noite na mesa... então, e agora eu acabei de voltar do IFE, porque separado desses 3 módulos, que hoje de manhã foi com o Eduardo Neumann, que é professor da URGS, e amanhã é com o Carlos Daniel Paz, um colega nosso argentino que está na Federal do Maranhão. Cada um vai falar um pouquinho da forma como estuda as missões e como poderia isso dialogar com o ensino nas escolas, né? E hoje de manhã, então, eu estava trabalhando com professoras. Daí era uma outra proposta, uma oficina lá no IFE, né? Mais condensado. E aí eu brinquei, elas fizeram mapas, né? Para ver a dificuldade. O que é fazer um mapa, né? Enfim, isso eu estou gostando de ver, porque se os professores e professoras não conseguem ir até a URI, essa acho que foi nosso desafio. Nós vamos ir até. Então a gente saiu de dentro do evento. Eu fui ao IFE, fui ontem, hoje está indo o Eduardo, amanhã vai o Carlos. Aí a gente consegue um pouco espraiar isso que a gente está trazendo como discussão, né? Como a gente entende essa história das missões hoje no século XXI?
com o olhar do século XXI. Por mais que a gente seja, né, Álvaro, especialistas que dedicaram 30, 40 anos, alguns de nós, lendo documentos, estudando imagens ou entrevistando, né, povos indígenas, como fazem os antropólogos na etnografia, por mais que a gente faça tudo isso, nós somos desse tempo. Eu nunca mais vou voltar ao século XVIII. Ninguém vai comigo nessa viagem. É de imaginação, né? Então tem uma coisa do agora. Agora é o turista, agora é o museu, agora é a rádio, agora é o poder público, agora é o empreendimento, agora é a verba que tem que disputar. Então tu tem um passado que está no ar e todo mundo quer um pedaço dele. Com interesses diferentes, não falando se são bons ou ruins, são interesses diferentes. Então nós temos o interesse do município, turismo, emprego, renda. Nós temos o interesse de um cara como o Álvaro. O Álvaro quer fazer a roda andar. Ele quer que os caras digam assim, as Missões é um ponto de turismo tão bom ou melhor que a Serra Gaúcha, que o litoral gaúcho. E nós temos que fazer as pessoas virem, ficar e querer. Eu tenho a pretensão, ou talvez a ingenuidade de achar que o pessoal da academia pode participar disso. Então, fui lá falar com as guias. O que eu posso apimentar aí do que tu faz, que a hora que tu for dar uma explicação para um cara, e o cara te fizer aquela pergunta difícil. Uma pergunta difícil que todo mundo faz, por exemplo. Por que os espanhóis entregaram as Missões? Por exemplo. Por que eles entregaram 7 pueblos para os portugueses? Eu tenho convicção que se fossem 7 pueblos de brancos, eles jamais teriam entregue. Eles não entregariam Corrientes, Santa Fé, Córdoba num tratado. É outra proposta colonial. Então, isso é uma forma já de... vira outra chave, tu já consegue conversar com o turista. Uhum. Nós temos que conversar disso, passado, presente, sem trauma. Claro. Isso era lá no século XVIII, não é agora. Sim, né? sim. Então, sem culpa, enfim. Não, porque a história não é um tribunal de julgamento. Exatamente. Né? Se tu for para um tribunal de julgamento, tu não dialoga com ninguém. Exatamente. Né? E a gente só vai conseguir quebrar as barreiras que existem, não tem como negar. Falamos disso hoje de manhã, por exemplo, as professoras dizendo, e eu vou levar esse recado, né? Elas querem mais ações em que possam estar juntas, trocando experiências que estão fazendo. Por exemplo, a Adriana, que atua lá em São Miguel, tem um projeto de educação patrimonial com as crianças, com base na percepção de espaço, território, história. Outras ali já se interessaram. Vamos montar um grupo? Boa. Tá vendo? O que a gente faz? A gente tem que promover o encontro. Tem que fazer as pessoas se juntar. Que é o que esse cara que faz, por exemplo. Depois se briga entre vocês, mas eu faço vocês se juntar. Sim, sim. Tá? E aí a gente olha. Então, acho que isso eu estou observando, né? Dá pra ir a tua pergunta. Eu estou sentindo que aos pouquinhos isso a gente consegue ver acontecer. Vem o encontro do que tu falou antes também, né, Álvaro? É bem isso mesmo. E a gente percebia que, bom, foi o grande mote que criou o grande projeto Missões. Muitas pessoas com boas intenções que não conversavam. Exato. Nem se conheciam. Nem se conheciam. Várias bolhazinhas, Exatamente. né? Porque eu falava antes também dessa dificuldade, desse desafio que é a gente furar a bolha. Porque existem várias bolhas, né? Na nossa comunidade, estou falando aqui enquanto Santo Ângelo. E daí, por que eu tô falando isso? Porque no sábado, eu fui num evento dos protagonistas dessa história. Lá tava o coral da aldeia. O evento do Sesc. Exatamente. Isso, maravilha. Eu tô com a camiseta. A orquestra, né? Um negócio, meus amigos, espetacular, perfeito, de alto nível, assim, ó, elegante, lindo de viver aquilo, sabe? Eu cheguei às 7h25, começava às 19h30, eu cheguei às 19h25. Achei que ia ficar sem cadeira, mas cheguei lá e fiquei um tanto frustrada, porque acho que deviam ter, sei lá, umas 50 pessoas. E eu tava esperando ficar sem cadeira, porque eu jamais perderia aquele espetáculo. E foi um negócio de arrepiar do início ao fim. As vozes. É um negócio. Eu confesso que eu tenho uma queda por coral, sabe? Eu choro com coral. Chorei o tempo inteiro, entendeu? Porque é muito emocionante. Mas fiquei um tanto quanto pensativa e reflexiva, tá? Com a ausência da comunidade num evento excelente, super bem localizado, gratuito, né? Era no Clube Gaúcho, de graça, um espetáculo lindo, foi divulgado. Até onde eu sei, tinha 200 inscrições feitas, então, no sistema, né? Mas na hora lá tinha menos gente. Então, assim, eu acho que é um ponto que a gente precisa levar para a reflexão da comunidade, ao exemplo da presença lá nas jornadas, no filme, enfim, ainda que tenha sido um sucesso, ainda bem, né, Álvaro? Mas a gente precisa levar isso, entendeu? Para a reflexão da comunidade, porque isso é de todos, independente do interesse, se o interesse é da academia, se o interesse é de articulação de turismo, ainda assim todos ganham. Mas, Dani, né? Esse é um processo, né? Porque
como foi feito aqui em Santo Ângelo em março, o Canto Missioneiro. Praça lotada. Sim. Porque é um produto, como a gente falava em off antes, é um produto que a comunidade quer. Né? Nós estamos trazendo agora uma história árida, difícil, que não me pertence, que ficou lá para trás. E eu quero que as pessoas se apaixonem por essa história. Que venham a gostar do canto coral missioneiro. Nós vamos ter orquestra sexta-feira, que será uma frustração se a catedral não estiver lotada às 18h30 também. Né? Então, a gente conversava isso no intervalo, será que nós estamos com o produto certo para que o público atual da comunidade quer? A resposta eu sei que não. Por isso que a gente vai investir na próxima geração com educação, para que o próximo, aquela criança da escola hoje, reconheça valor num evento como esse que você estava mencionando. Eu não posso criticar quem não vê valor nisso, porque nós estamos falando com cego. Né? O cara cego culturalmente, eu quero dizer. Sim, né? sim, Sabe que sim. tu tá falando, eu tô pensando uma coisa aqui. Tá? Eu sou um admirador do trabalho desse grupo que fez aí a junção dos Guarani com a orquestra lá, Tum Tum Foi, do Arthur de Faria e da turma dele, né? Sou muito fã do trabalho. Acompanhei desde o início, quando eles começaram a divulgar. Os caras viajaram uma semana, os Guarani, e eles, cara, um espetáculo por dia. Sim, imagina, vários. se a tua frustração foi grande, Santa Rosa, a deles Juí, também deve aqui, ter sido, né? Cruz Alta. Mas me passou um pensamento, me atravessou a cabeça agora aqui. Será que nós não estamos apostando no público errado? Por que esses espetáculos que têm a ver com missões têm que ser feitos nas missões? Por que esse espetáculo não podia ter rodado a serra, né? Para desafiar as pessoas a ver algo que nunca viram? Mas a gente está fazendo tô pensando isso. aqui. Não, e eu tô respondendo assim. Missões para fora das missões, né? Antes teu próximo desafio. Não, eu tô pensando porque a gente foi pelo óbvio, né? Mas seria que é mais fácil vender para claro, aqueles que na terra. Mas talvez a gente esteja errado. Não, talvez tem o cara lá do litoral possa ser provocado a ver o filme da Carol, por exemplo, num festival, né? Não, tem sentido. Mas daí a gente vai concordar que santo de casa não faz milagre. Talvez seja isso. E olha, não é por falta de santo, hein? Agora, nós temos São Luís, São João, São Miguel, São Borja, não é por falta de... Tem até São CP, pô. Agora são 13h46, eu vou chamar o nosso intervalo aqui. A gente segue hoje refletindo aí sobre memória, pesquisa, cultura e desenvolvimento aqui na comemoração dos 400 anos das missões. O Cafezinho Missioneiro agradece aos nossos parceiros CDL, Santo Ângelo, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e a Corsã. Em instantes, nossos convidados estarão juntos aí pra gente conversar sobre um tema que interessa a todos nós. Qual o legado que nós queremos deixar quando essas comemorações dos 400 anos terminarem? Então fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar, mesmo antes de plantar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás da água que chega à sua casa, existe tecnologia trabalhando todos os dias. O Centro de Operações Integradas da Corsã monitora, em tempo real, estações de tratamento, reservatórios, bombas e redes em 317 municípios. Com inteligência operacional, alterações no sistema podem ser identificadas antes de afetar a população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar.
Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h51, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo aqui o Álvaro Santi, que é coordenador aí do... Deixa eu pegar aqui bem certinho. Deixa eu te corrigir. Grande projeto. Mas não é Santi, é Tyson. Tyson. Gente, o que eu escrevi aqui? Eu também. Não, olha... Álvaro, me perdoa. E deixou eu falar 3 vezes. Achei uma grande sacanagem. Não, tava indo bem. Que é coordenadora aí do grande projeto Missões e Pró-Missões, e o professor Dr. Arthur Henrique Franco Barcelos. Esse nome também é comprido, né? Sim. Que é historiador e arqueólogo. A gente está falando sobre os 400 anos das missões, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel. Falamos bastante, aliás, esse cafezinho que tem umas 2 horas, né? E agora a gente tem um bloco menor para a gente entender o legado, né? O que permanece. A gente já estava nesse debate aqui no intervalo, né? Do que vai ficar. Qual é o maior desejo do que tem que ficar, Álvaro? Nós trabalhamos todo esse tempo para que... Eu não vou usar a palavra turista, porque também temos o desejo que o morador da região, esses 300 mil que moram nos 27 municípios, sejam o nosso turista para esse... conjunto de atrações, que é o legado que tu me pergunta, que nós queremos construir esse conjunto de atrações aqui nas missões que vai te tirar de um envolvimento de 6 a 8 horas. Hoje, com 6 a 8 horas, você faz todos os atrativos que a gente tem aqui. Sair de 6 a 8 horas para mais de 30. Uhum. E esse é o legado. Tu vai ter envolvimento, tu vai ter atrativos para te ocupar por 30 horas aqui nas missões. 30 horas equivale a você ficar 3 dias aqui. E aí envolve movimentar a cadeia hoteleira, restaurantes, transporte, logística, disso, daquilo. Então o legado é esse, é mudar o patamar da região do ponto de vista de atrativos para que nós realmente sejamos aquele sonho que eu sempre propago a todo mundo, um destino turístico relevante. Não adianta eu ter uma história que eu vou a São Miguel, 500 km de distância de Porto Alegre, 2 horas depois... Cansei de caminhar no meio do sítio arqueológico, para não dizer ruínas, e aí eu vou ter que esperar até as 7h30 da noite para ver o espetáculo e depois vou embora. Não é isso que a gente quer. Sim. E não é isso que mantém turista, e não é isso que dá aquele famoso propaganda de boca a boca. Que o turista consistente que vem para cá é quando meu amigo me indica que veio aqui e volta. Então o legado é esse, é a estrutura de atrativos turísticos, seja museus, parques ou os espetáculos permanentes, que vão ficar na região para constituir esse portfólio, esse menu de atrativos para várias faixas etárias e o turista realmente querer vir visitar a região. E por muito tempo, né? E para uma coisa que fique. Agora, professor, o senhor falou muito, antes falamos, né, dessa coisa do passado, né, e do futuro e do presente, de como que a gente tem vivido isso e preparando, né, sempre vivendo o futuro e entendendo a nossa história durante a nossa vivência.
Mas a gente entender um pouco a história, isso nos ajuda a tomar melhores decisões, influencia as nossas decisões de futuro também, né? Então, eu entendo, assim, que ao encontro das jornadas que estão acontecendo, a importância disso, porque uma região só consegue se entender e tomar as decisões certas se ela se reconhece naquilo que ela é, né? Uhum. Então, para ti, dentro do meio acadêmico e dentro desse trabalho que tem sido desenvolvido, como que tu entende que isso vai ficar e vai repercutir também nessas decisões que tomaremos ali na frente? Uhum. Porque, por mais que não pareça, o meio acadêmico também quer deixar legado, né? Sim. Quando o Álvaro fala, é bem objetivo e bem prático, assim. Nós queremos mudar uma situação. Uhum. Deu em números, assim. Eu quero que o cara fique mais horas e tenha mais aparelhos e que a pessoa prático. Viva uma experiência tão importante que ele recomende que outros voltem. Eu vou fazer uma ponte entre as expectativas do Álvaro e as nossas do mundo acadêmico, né? Pelo meio da educação. Todos esses aparelhos podem ser para quem vem de fora, mas podem ser para as crianças das escolas também. Eu me lembro muito da minha experiência quando eu sou de Porto Alegre originalmente, né? Tinha um programa que eu adorava fazer em Porto Alegre, que o colégio me levava. Eu fui em todas as oportunidades, o Planetário da Universidade. É um programa que é turístico também, porque ele tem seus horários, a pessoa pode ver, né? Eu adorava aquilo. Inesquecível. Né? Ficava esperando por aquele dia, né? Eu sou apaixonado por astronomia até hoje, né? Então, fico pensando isso. As crianças daqui, né? Das aldeias e das escolas, né? Elas têm que ter acesso a esses aparelhos que estão vindo aí. Visitar os museus, se enxergar nesses museus, enxergar a história, né? Ir no mundo missioneiro quando estiver pronto, assistir os espetáculos, né? Porque é uma forma. Onde é que entra a expectativa nossa aqui com as jornadas, por exemplo? As jornadas, elas servem para botar pessoas em contato e tocar projetos. Em primeiro lugar, isso, né? A gente chama em que ponto nós estamos, né? Então se encontra todo mundo, olha, fulano está fazendo aquilo, não sei o quê. Então nós temos uma expectativa, gerar novas pesquisas. Essas jornadas que eu digo desde o início, elas são um pouco diferentes, porque nós temos uma expectativa de que isso que a gente está tentando plantar aqui, de que a gente tem que dialogar. Por isso que nós tivemos a mesa ontem de História Pública, Patrimônio e Memória. Porque a história pública é um campo da história que se preocupa exatamente com isso. Como que a história lá fora funciona na cabeça das pessoas e como que os historiadores interagem com isso. O patrimônio é parte essencial da maneira como uma identidade é construída, né? Então, o debate que suscitou ontem foi bem interessante, porque o principal foi isso. Como nós integramos a perspectiva patrimonial branca já consolidada, desde o IFAM em 1938, com a nova perspectiva patrimonial indígena. Os indígenas também querem participar, eles não querem ficar de fora. Por isso surgiu a Tavamiri, a ideia da aldeia de pedra, que é um patrimônio reconhecido pelo IFAM, né? Usos, por exemplo, vai ter um encontro indígena aqui grande em São Miguel em breve, dos Guarani. Depois de muitos anos eles vão fazer isso de novo. É um uso daquele mesmo passado. Então essa é uma expectativa nossa, do debate que a gente suscita aqui, que o pessoal da academia se mova e estude mais esses fenômenos, né? Sim. Então que a gente tenha novos pesquisadores, que a gente possa provocar. Esse projeto, do Grande Projeto Missões, ele também tem um dos projetos dele no campo da educação e da educação patrimonial, tocado pela Unicinos, está prestes a começar. Ele é de longo fôlego, 2-3 anos, né? Esse é também uma plataforma que pode ser usada para a gente chegar a esses objetivos, né? A gente falava aqui brincando no intervalo, pode ter muita frustração. Mas claro que vai ter frustração, porque se tudo que tu planejou deu certo, alguma coisa estava errada no teu plano. Não pode, porque isso não existe em lugar nenhum no mundo, né? Agora, se tu conseguir algumas coisas que tu olha e diz assim, como eu senti hoje de manhã, realmente, digo de verdade, saí feliz ali no IFE. Quando eu vi elas conversando entre elas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pronto, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu tô andando pelos corredores da URI, Guria, e tô vendo meus colegas se encontrando e conversando, só sento e penso assim, eu consegui. Eu, o Eduardo, o Carlos, o grupo todo do comitê, a Claudete, a Thaís, né? Que estamos pensando isso, o Júlio Quevedo, né? Os professores e professoras que participaram dessas conversas lá atrás em reuniões, a gente conseguiu promover o encontro. Sim. Dá uma felicidade na gente. Sim. Olha que legal tu ver o cara que eu sei que faz 5 anos que não vê o outro, eles estavam loucos para se ver, né? Então isso também é parte do legado. Aquilo que a gente falava, nós temos duas coisas, um legado que a gente quer que aconteça e um novo desafio que nós vamos ter que estar preparado para enfrentar. Os 400 anos vão acabar em dezembro. O que vai ficar, Então o Álvaro já disse, eu vou fazer isso aí se profissionalizar. Vamos fazer isso aí não parar. Todo mundo vai ter a sua responsabilidade, né? A gente está quase terminando. Eu queria que vocês reforçassem os convites, Álvaro, para sexta-feira agora e depois tu faz das jornadas, professor. Na verdade, eu vou fazer 2 convites. Por favor.
não deixem de ir hoje de tarde na URI, amanhã de manhã e amanhã de tarde. É fundamental aproveitar essa oportunidade que as jornadas estão trazendo para Santo Ângelo, especialistas renomados no mundo todo. E chave de ouro nisso, depois o Arthur vai falar do filme, mas chave de ouro das jornadas é sexta-feira, 18h30, dentro da Catedral. Então não tem desculpa de clima, não tem nada. A primeira apresentação completa, porque nós já tivemos um demo, vamos dizer assim, um saborzinho para todo mundo ficar com água na boca, da Orquestra São Ângelo Custódio, que é uma orquestra feita de missioneiros para missioneros com um repertório missioneiro. O maestro Fábio Dalla Costa fez um trabalho fantástico e vai apresentar para a gente sexta-feira. Não deixem de 18h30, Catedral. Perfeito. Eu vou pegar o gancho e dizer, é isso aí, né? Chamou-se exatamente para nós a chave de ouro, né? A gente ficou feliz quando fechou, eles disseram, vamos estar lá, né? Temos ainda, então, hoje e amanhã, né? Hoje a gente tem, ainda estão acontecendo simpósios, hoje tem o filme esse inédito que vai ser apresentado, lançamento de livros, né? Amanhã temos a mesa de encerramento. Então, eu acho que ainda dá tempo, né? De quem ainda não pegou a pegada aí, né? Vamos lá, né? E, claro, eu vou aproveitar para agradecer, né? Eu até disse, na abertura, eu disse, a pessoa que tem que agradecer corre o risco de ser ingrato. Então, se eu esquecer alguém, me permitam, né, ser ingrato. Mas eu tenho que agradecer muito a SEDAC, Secretaria de Estado da Cultura, a Prefeitura de Santo Ângelo, o pessoal da Unicred, que está nos apoiando, o pessoal da Embaixada da Espanha, o pessoal da Associação dos Municípios das Missões, né? Todos, de alguma forma, deixaram as jornadas acontecer. Né? Não teria sido possível. E um agradecimento muito especial à equipe da URI, os estudantes da URI que estão lá com a gente, sabe? Que estão lá na voluntariedade, né? A Thaís, a Claudete, a Maiara, as professoras que estão lá todos os dias, gente. Cedão já tem um pessoal lá. E esse é o bastidor de um evento que às vezes a gente não enxerga, né? Aquela meninada lá ajudando pra cá e pra lá, carregando água e tudo, né? Tudo que a gente pensou até agora rolou. Dani, me permite fazer um reforço no que o Arthur falou. Ele citou, assim, participação da Embaixada da Espanha. É a primeira vez que a Embaixada da Espanha coloca foco e recurso para tratar da história espanhola missioneira. O mundo está olhando para cá, gente. E para nós é encantador, porque se a gente chamou a atenção de Brasília, Embaixada em Brasília, e o Arthur tem muito mérito que conseguiu fazer com que o pessoal da área cultural da Embaixada apoiasse aqui, mesmo sem vir aqui, né? Tinha que convencer eles o que era. Vender o peixe. Não, foi muito bacana. Ele fala comigo, um dos membros da Embaixada, ele estava tão pendente que no dia que começou, ele mandou uma mensagem. Começou, né? Ai, que Ou seja, não era uma coisa que ele disse, eu apoio depois, né? Eu fiquei bem satisfeito. Muito importante. E eu quero agradecer demais, mais uma vez, vocês estarem aqui, tá? Essa conversa, assim, eu tinha que ter mais umas 2 horas aí pra gente seguir falando, mas eu agradeço demais. Álvaro, obrigado e desculpa mais uma vez que eu te dei outro sobrenome. Professor, muito obrigada mais uma vez. Toda vez que vocês vierem aqui, o cafezinho tá de portas abertas. Por favor, venham. Hoje nós falamos sobre patrimônio, mas acima de tudo falamos sobre responsabilidade. Porque nenhuma história permanece viva apenas pelo tempo. Ela permanece viva quando ela continua sendo pesquisada, compartilhada, ensinada e valorizada por quem faz parte dela. Ao longo deste ano acompanhamos muitos projetos, encontros, eventos e iniciativas ligados aos 400 anos das missões. E talvez o maior resultado de todos seja perceber que esse movimento não pertence apenas às instituições e aos pesquisadores. Pertence à comunidade, às escolas, aos artistas, aos empreendedores, aos professores, guias de turismo, enfim. Cada missioneiro que compreende que preservar a nossa história também é uma forma de construir o nosso futuro. Mais uma vez eu agradeço aí ao Álvaro e ao professor Arthur, né, pela bela conversa, pelas reflexões, pelo trabalho que vem desenvolvendo aí em favor das missões, e aos nossos parceiros, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo, e hoje especialmente ao Tenondé, porque quem visita as missões leva consigo muito mais do que belas paisagens e monumentos históricos. Leva uma experiência marcada pela cultura, pela hospitalidade e pela uma história única no mundo. E é justamente essa experiência que o Tenondé Parque Hotel oferece a quem escolhe Santo Ângelo e São Miguel como ponto de partida para conhecer esse território. Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui. Excelente quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.